Olá, embaixadores do Rei, tudo bem com vocês? Que saudades estou de vocês, muitas saudades de vocês. Saudades de poder lecionar, de aprender com vocês, de estar juntinho de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador. Essa parábola foi contada por Jesus, assim como as demais parábolas. Jesus usava esse método para ensinar as pessoas. Mas vocês sabiam que Jesus falou em torno de mais ou menos 40 parábolas? Isso mesmo. Jesus ensinou muita coisa. Deu muitos exemplos através das parábolas. Esta parábola em especial, a parábola do semeador, ela está registrada lá no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 3 ao 23. Mas vocês saberiam me dizer o que é uma parábola? E para que serve uma parábola? Vamos ver? Parábola é uma história breve, não é mesmo? Uma história curta, baseada em cenas reais ou acontecimentos da natureza e da vida humana, e que geralmente contém uma aplicação moral. O que isso quer dizer? É uma história curta que tem o objetivo de ensinar alguma coisa para nós, de ensinar verdades para nós, para que nós possamos então crescermos espiritualmente, amadurecermos como pessoas. É isso que é uma parábola. E Jesus então falou através de parábolas. Então hoje nós vamos conhecer a parábola do semeador e aprender que o nosso coração tem que estar preparado para receber a palavra, para receber a semente do reino de Deus. Vamos então? Preparados? Então prestem atenção, ok? Quando Jesus pregava o evangelho do reino dos céus, ele nem sempre encontrava um público tão receptivo. Ele nem sempre encontrava pessoas que queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Mesmo quando Jesus fez tantos milagres, muitas pessoas não se arrependeram. Outras pessoas tentaram enganá-lo, para então terem motivos para acusá-lo de alguma coisa. E foi por isso que Jesus então falava através de parábolas, ensinava publicamente através de parábolas. O problema que Jesus enfrentava naquela ocasião era que muitas pessoas, apesar de terem ouvidos para ouvir, tinham seus corações endurecidos, enrijecidos, igual a pedra. E a palavra de Deus não entrava naqueles corações. Para ilustrar este problema do coração endurecido, Jesus contou uma parábola em especial, que veio a ser conhecida como a parábola do semeador. O valor desta parábola se torna mais evidente à luz da explicação do próprio Jesus Cristo. Por ela podemos ver como realmente somos no nosso interior, no que diz respeito ao modo como recebemos a palavra em nossa vida. Então vamos para a explicação da parábola e a leitura da parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo os pássaros, as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. E visto que a raiz não era profunda, rapidamente veio o sol e secou a sua raiz, e elas morreram. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, graças a Deus, não é mesmo? Caiu em boa terra e deu fruto. Árvores que deram frutos de 100, de 60, de 30, frutificaram, deram muito frutos. Graças a Deus que nesses 4 tipos de solos, a palavra do Senhor frutificou em um desses solos. O que seria então a semente? Não é mesmo? A semente nada mais é que a palavra do reino de Deus. É a própria Escritura,
É tudo aquilo que está escrito ali na Bíblia. É a palavra. É considerado a semente. É o elemento importante da pregação dos apóstolos. Não é mesmo? Isto é a semente. É a palavra do Senhor. E os tipos de solos? Aqui que vem o grande ensinamento para as nossas vidas. A parábola conta que as sementes caíram em 4 tipos de solos diferentes. À beira do caminho, o solo rochoso, entre os espinhos e a boa terra. Então vamos entender um pouco o que isso quer dizer? Como aplicar isso em nossas vidas? Vamos lá. O primeiro solo, à beira do caminho. Este solo representa aquele que ouve e não entende a palavra. Muito provavelmente, estes são os que endurecem o coração até mesmo para ouvir a palavra do Senhor. As aves, então, representam o maligno, o diabo, que vem e retira a palavra do coração endurecido, que arrebata, que retira a palavra do coração endurecido. Sua condição, portanto, é de estar cego para o Evangelho pela ação do diabo. Que triste, não é mesmo? Ainda que Satanás contribua para a sua cegueira espiritual, ela acontece também pela dureza do seu próprio coração. Então nós não podemos culpar o diabo por tudo, pois nós temos culpas também, pois o pecado está em nosso coração, não é mesmo? E o segundo solo? O solo rochoso. Esse solo representa aquele que ouve e recebe com alegria a palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Por isso dura apenas pouco tempo. A plantinha que começa a brotar logo morre, porque não tem raiz. Quando surge um problema, quando surge uma tribulação, quando ele é perseguido por alguém, na escola, no trabalho, por causa da palavra de Deus, logo ele se escandaliza, logo ele se esquece da palavra do Senhor. Mas estão sem raiz, pois não são fundamentados na palavra. Se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor, a semente não terá raiz em nossos corações. De modo que quando os problemas surgem, não há resistência e o tropeço ocorre. O abandono da palavra do Senhor ocorre. Aqui então aprendemos, turma, que uma recepção emocional sem uma base sólida da palavra do Senhor, da palavra de Deus, não permitirá uma posição firme contra a tribulação e a perseguição. Quando vier os problemas sobre a nossa vida, se nós não tivermos uma raiz firme na palavra do Senhor, a gente não vai conseguir suportar. O terceiro solo, as sementes que caíram entre os espinhos. Este solo representa aquele que ouve a palavra, mas cuja capacidade de dar frutos é sufocada pelos cuidados deste mundo, pela sedução das riquezas, pelos prazeres da vida. Vamos explicar cada um desses espinhos, ok? Os cuidados deste mundo, aqui chamado de espinhos, sedução das riquezas, prazeres da vida. Cuidados deste mundo podem nos levar a ficar despreparados para o dia da vinda de Jesus. O perigo nos cuidados e ansiedades é que eles podem distrair nossa mente do que é realmente importante. Não é mesmo? Aquilo que a palavra tem para nos ensinar. O mundo tem muita coisa que é legal, que chama a nossa atenção, mas nós precisamos ter muito cuidado e fazer separação daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus, nós não podemos fazer parte. Ok? Sedução das riquezas. Este perigo é descrito lá no livro de Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 a 10. Mais uma vez, o perigo das riquezas é que ela desvia nossa atenção para longe de Deus, fazendo-nos sentir autossuficientes. A gente se sente um super-herói, não é mesmo?
E os prazeres da vida? Esses envolvem os prazeres da carne em especial, para desviar nossa mente das coisas do Espírito. É isso que Paulo fala. A gente precisa produzir frutos, os frutos do Espírito Santo, e não produzir frutos da carne. Não é mesmo? Ele nos adverte seriamente isso. O que se semeia na carne é impossível colher no Espírito. Então nós precisamos abandonar mentira, fofoca, não é mesmo? Nós precisamos obedecer os nossos pais, obedecer os mais velhos, respeitar, amar o próximo. Então tudo isso são frutos do Espírito Santo: a alegria, o amor, domínio próprio, benignidade, longanimidade, mansidão. São frutos do Espírito que nós precisamos cultivar em nossos corações. E o quarto solo? Vamos ver? O quarto solo é aquela semente que caiu à beira, que caiu na terra boa, né? A terra fértil, uma terra boa para produzir frutos. Este solo representa o quê? Este solo representa aquela pessoa que ouve a palavra e a compreende. Aquela pessoa que dá frutos e produz muito. O evangelista Lucas, ele diz que a palavra com um coração bom e reto, e quem tem um coração bom e reto e retém essa palavra, vai perseverar, vai produzir muitos frutos. Aqueles que têm um coração reto, são eles que vão entender a palavra de Deus. São eles que vão guardá-la e com paciência produzir frutos. Que frutos são esses? É você evangelizar, não é mesmo? É você falar do amor de Jesus. É você falar do pecado. O pecado que aborrece a Deus, que faz separação entre nós com esse Deus que é santo. Será que nós temos falado da palavra do Senhor aos nossos colegas na escola, aos nossos vizinhos? Pensem nisso, não é mesmo? Jesus fez, essa parábola com o intuito de mostrar às pessoas e chamar a atenção delas para que tipo de solo é o coração de cada uma delas. Será que é um solo à beira do caminho? Será que é um solo rochoso? Um solo cheio de espinhos? Ou é um solo onde a terra é boa? Qual solo é o teu coração? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. No entanto, uma coisa é compreendê-lo. Outra, muito diferente, é fazer a aplicação do mesmo. Então, entender a parábola, às vezes, pode ser até fácil para nós. Entender o que Jesus queria dizer. Mas é aplicar essa parábola na nossa vida. E pegar o que a gente aplica na nossa vida e aplicar na vida do próximo, de outra pessoa. Então, precisamos fazer a aplicação de maneira instigante. Nós não podemos desanimar. Por isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de solo você é? Você é o solo à beira do caminho? Se você já ouviu o Evangelho de Cristo e do seu reino, mas ainda não é um cristão, você é um solo à beira do caminho. Se você pode estar no processo de endurecimento do seu coração, você é um solo à beira do caminho. Deste modo, está suscetível ao engano do maligno, de Satanás, que de alguma forma quer cegá-lo e não permitir que a palavra de Deus tenha o efeito desejado em você. Você é o solo rochoso? Se você recebeu o Evangelho alguma vez, mas não está sendo fundamentado na fé, você é um solo rochoso. Se você provavelmente vai cair quando a perseguição ou tentação vier pelo caminho, pelas circunstâncias da vida, você é um solo rochoso. Você é como solo com espinhos? Se você recebeu o Evangelho alguma vez,
mas está se tornando muito preocupado com os cuidados, com as riquezas, com os prazeres deste mundo, você é um solo cheio de espinhos. Você não será capaz de dar frutos, infelizmente. Lembre-se do que Jesus disse sobre ramos que não produzem frutos. Esses 3 solos são solos que não agradam ao nosso Deus. São solos onde a palavra, onde a semente do reino de Deus não vai produzir frutos. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho certeza que o coração de vocês é um solo onde há terra boa, onde a semente irá crescer e produzir frutos. Se você tiver recebido o Evangelho e está dando frutos, você é um solo de terra boa. Então você tem demonstrado várias coisas importantes. Preste atenção nisso. Você tem um coração reto, justo. Você veio a entender a palavra de Deus. Você manteve a perseverança. E assim, a palavra de Deus tem sido capaz de produzir o efeito pretendido em sua vida. E que efeito é esse? Que fruto é esse? É o fruto da salvação. Quando nós somos impactados com a palavra de Deus, nós reconhecemos que somos dependentes totalmente do Senhor Jesus. Reconhecemos que somos pecadores e que sem Ele nós não alcançaremos os céus. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Nós precisamos que a palavra do Senhor, que esta semente, seja fecunda em nossos corações e cresça e produza muitos frutos. Então pense bem, que tipo de solo é o seu coração? Você é o solo à beira do caminho? Você é o solo rochoso? Você é o solo cheio de espinhos? Ou você é o solo onde é uma terra boa e fértil? Reflita sobre isso essa semana. Leia a parábola do semeador juntamente com seus pais e pense nisso. Que tipo de solo é o meu coração? Quando Jesus terminou de contar sua parábola do semeador, ele clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É evidente, a partir da explicação do próprio Jesus, que nem todos realmente ouvem. Nem todos ouvem a palavra. É importante que nós escutemos bem quando a palavra de Deus é proclamada, é falada, é pregada, porque é o modo como a fé é obtida. A Bíblia diz que a fé vem ao ouvirmos a palavra do Senhor. Como você tem ouvido esta parábola de Jesus e sua explicação? Se você é outra coisa que não seja boa terra, você precisa arrepender-se hoje. Você precisa preparar o seu coração para receber a palavra do Senhor, para que assim você possa compreender a sua condição de pecador e se voltar e crer que Jesus é capaz de salvar, de restaurar, de dar uma nova vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa estar sempre nos abençoando. E eu gostaria de convidar você que abaixe sua cabeça, feche os seus olhos para que nós possamos orar. Santo Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por este estudo, onde veio a falar aos nossos corações, fazer com que nós meditemos e refletimos em qual solo é o nosso coração. Senhor, trabalha em nós através da Tua palavra. Nos dê um coração reto, justo, fértil para receber a palavra do Senhor, receber a semente e para que essa semente cresça e produza muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, cada aluno, cada família,
cada irmão em Cristo que está neste mundo afora. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a nossa oração, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço em todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Um abraço. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Família IP Boston, unidos no Senhor.